Oi, gente! Tô empolgada de novo para contar a minha segunda parte de como eu conheci o Caio. Então, no primeiro vídeo eu falei como foi que realmente eu conheci, a primeira vez que eu o vi no aeroporto, depois nosso início de relacionamento no barco, e depois ele foi embora, me deixou apenas uma carta e uma blusa, vocês lembram? Então, a partir daí que realmente começa o nosso relacionamento. A partir do momento que ele chega lá nos Estados Unidos, a gente começa a se comunicar todos os dias pelo WhatsApp. E também começa o quê? A minha jornada com o inglês. Então, eu acho que na aquela primeira semana eu tava assim ainda, meu Deus, o que eu tô fazendo e tal, e eu usava muito o Google Tradutor. Ele escrevia em inglês, eu pegava, copiava o texto e colava lá no Google Tradutor, traduzia pra mim entender o que estava escrito, escrevia em português, trazia para inglês e colocava de novo para ele. Essa era a minha jornada. Então foi aí que eu percebi, a gente conversando, eu comecei a ver que ele era um cara bacana, tinha uma conversa boa e ele tinha pouco tempo para conversar, porque ele trabalhava muito naquela época. Ele não trabalhava. Ele não tinha um só emprego, ele tinha dois empregos, então ele trabalhava muito. E a gente tinha pouco tempo de se falar, a gente se falava muito à noite quando ele chegava do trabalho, mas ele sempre me mandava umas mensagens durante o dia: boa tarde, tenha um ótimo dia, essas coisas. E foi aí que eu percebi que eu tinha que aprender inglês, ou esse relacionamento não ia realmente ter futuro. Então, eu comecei minha jornada do inglês, eu baixei o Duolingo. Eu posso falar isso em outro vídeo também, sobre como foi que eu fiz para me aprender inglês. Eu tive um pouco de facilidade no inglês básico. O inglês básico eu passei rapidamente pro inglês médio, que a gente chama, né? Que é daquele basicão. Eu lembro que eu fazia todos os dias do Duolingo, eu fazia mais de uma hora, porque eu tava empolgada e tal, e eu tinha uma motivação, né, pra aprender. Eu lembro que eu via muito vídeos de YouTube, eu via muitos vídeos todos os dias, então todos os dias eu ganhava vocabulário pro meu inglês, né. Todo dia eu aprendia uma frase nova, uma palavra nova, então eu tentava usar com ele todos os dias. Lógico que uma conversa não tinha como, eu traduzia, mas pequenos textos eu já comecei a entender. E aí, se passaram depois que ele foi embora para os Estados Unidos, ele me mandou uma mensagem, né? Ele falou assim: olha, as nossas orações foram ouvidas, eu acho que eu vou poder ir passar 3 meses aí no Brasil contigo, o que você acha? Aí eu fiquei meio assim, meu Deus, mas como, não sei o que e tal. Aí ele falou: não se preocupa, eu já falei com o pastor Eli, eu vou ficar na casa dele, e aí eu posso continuar fazendo missões com ele. Aí eu, nossa, né? E lembra do outro rapaz que eu falei pra vocês no outro vídeo? Que, que eu tinha conhecido ele antes do Caio? Então, quando eu voltei da viagem, da missão, quando eu voltei da missão, a gente continuou mandando mensagem e eu continuei orando, tipo, pra Deus me revelar a pessoa certa, entendeu? Porque eu tinha que parar de falar com um, né? Porque senão eu ia estar enrolando os dois ali. Então foi aí que eu falei assim pra mim: eu vou ver quem se parece mais interessado. Quem que passou uns 3 meses, esse outro rapaz, 2, 3 meses, rapaz nunca me chamou pra sair. A gente só se conversava pelo WhatsApp. E na igreja a gente se falava só oi, olá, ou conversava, sabe? Aquelas coisas a gente conta com um amigo, conversa aqui rapidinho e vai embora pra casa. Então nunca saiu disso. E o Caio, em 3 meses de relacionamento, ele já. De conversa, de amizade, ele já falou que viria pro Brasil, então ele tinha já essa vontade de me conhecer mais. E eu tenho certeza que se ele morasse na mesma cidade, ele já tinha ido conhecer minha mãe, já tinha me chamado para sair com meus amigos, para conhecer meus amigos. Isso não aconteceu com outro rapaz. Então foi aí que eu fui vendo que o Caio tava assim, né? O nível tava aumentando e o outro não. E aí eu cheguei com o cara e falei: olha, eu acho melhor a gente ser só amigo e tal. E aí ele falou: não, só que, sabe, meio que enrolando pra não terminar, mas também não saía daquele zero, né? Aí eu falei, eu peguei, fui bem sincera com ele, falei: olha, eu conheci outra pessoa
E eu realmente estou interessada nessa pessoa, quero conhecer mais. E aí ele ficou um pouco chateado, mas aí também, né, não tinha mais, não rolava mais, aí ele entendeu. E a gente parou de conversar e eu continuei conversando com o Caio. E o Caio veio pro Brasil, eu fui pegá-lo, porque meu inglês... Gente, a segunda vez que eu vi ele foi no aeroporto de novo, né? Foi muito estranho. Aí eu tava dirigindo e eu falava, Evelyn, eu tô muito nervosa. O meu inglês é péssimo. E eu tinha passado todo esse tempo estudando, mas mesmo assim, gente, em 3 meses você não ganha fluência ou mediano, você não consegue ter uma conversa e tal. E aí... Mas aí eu peguei algumas frases e tal, né, pra me falar. Gente, quando eu vi ele de novo, que ele veio assim, foi muito estranho. Eu tenho uma foto, eu vou tentar colocar aqui. A cara dele foi meio assim, sabe? Todo sem graça. E eu também, tipo, oi. E eu falei em português, oi. Aí ele falou, hi, how are you doing? Sei lá, alguma coisa assim. Eu não entendi nada. A gente não falou nada, eu só abracei ele, e fui andando na frente. Ele ficou conversando com a Evelyn. Graças a Deus que a Evelyn estava lá. O meu primo também foi comigo em junho. Ele lembra disso. E aí eles foram conversando assim, eu fui pagar o estacionamento, gente, muito nervosa. Mas aí, aí quando a gente foi saindo assim com as malas, aí eu já fui perdendo mais a vergonha. Aí eu até perguntei, você quer dirigir e tal? E ele falou, não, hoje não, eu tô cansada e tal. Aí ele falou, eu perguntei se ele tava com fome. Essas frases, gente, prende essas frases. Frase muito fácil. Are you hungry? E aí ele falou que tava com fome, aí a gente foi comer essas coisas. Aí eu levei ele pra casa, aí lá em casa a mamãe tava lá e conheceu ele. Ele dormiu no quarto da mamãe e todo mundo dormiu no meu quarto. Foi bem engraçado. E aí ele passou esses 3 meses, aí no outro dia eu levei ele pra casa do pastor Eli, e aí ele passou, eu não acho que ele passou os 3 meses na casa do pastor Eli, acho que ele ficou uns 2 meses na casa do pastor Eli, e depois ele foi pra casa do Igor, ou do Flávio, eu não lembro muito bem, mas parece que ele ficou em 2 lugares. E pra ele foi uma experiência bem impactante, porque o Caio não falava nada em português, mas o pastor ele fala inglês, então eu devia falar com ele muito em inglês. Mas eu acho que o Igor tentava falar com ele em português. Na igreja também, as pessoas que vinham falar com ele queriam falar inglês porque querem, tipo, eu quero testar meu inglês e tal. Mas ele queria aprender português, então ele pedia, gente, falem comigo em português que eu preciso, sabe, ter essa imersão do português na minha vida, porque ele queria aprender português. Então, foi isso, mas foi, pelo que eu conversei com ele, foi uma experiência bem difícil pra ele. Foi a primeira vez que ele passou 3 meses no outro país sem falar a língua. Então, a cultura foi um choque de cultura pra ele muito grande. O que eu não tive, ele teve muita dificuldade, porque quando eu vim aqui a primeira vez, eu já falava inglês, já conseguia me comunicar e ele não conseguia. Eu não tenho problema com comida. E ele teve, assim, não é que ele não gosta da comida do Brasil, ele passou a gostar bastante depois, mas era muito diferente do tipo de comida que ele comia. Ele comia muito salada, ele come muito salada, brócolis todo dia. Ele não come arroz todo dia. E você sabe que no Brasil, em Manaus, a gente come muito feijão com arroz todos os dias, dele, assim. E você sabe, essas coisas de mudança de comida, essas coisas irritam você. Então foi 3 meses punk pra ele. O que foi bom foi que a gente passou mais tempo juntos. Eu tava na faculdade, então ele começou a dirigir em Manaus. Ele dirigia pra todo lugar com o Waze, né, e tal. E a minha mãe dava o carro pra ele. Minha mãe maravilhosa dava o carro pra ele. Obrigada, mãe. E aí, às vezes, ele ia me pegar na faculdade, levava pra casa, aí a gente almoçava juntos, aí eu devolvia ele pra casa de onde ele ficava, essas coisas. A gente tentava fazer as coisas juntos, né? Almoçava, ou às vezes jantava, saía com os amigos, a gente ia pra casa de alguns amigos, a gente ia pra igreja dia de sábado e domingo. A gente foi pro acampamento da igreja. Eu lembro que teve acampamento de líderes maravilhoso. Eu lembro, parece que foi O Chamado, o nome do acampamento. A gente foi, gente, a gente se divertiu demais. Teve uma festa lá, country. Nossa, maravilhoso. Eu lembro que o Danilo tentou ensinar ele a dançar lá um pouco, horrível, horrível. O Danilo não sabe dançar e ele também não, então, sim, foi 3 meses muito, muito legais, assim, pra gente. A gente se conheceu mais. O meu inglês foi melhorando e tal, porque a minha amiga teve que voltar pra cidade dela. Ela é de Parintins, se eu não me engano. Então ela ficou com a gente, acho que só uns
umas 2 semanas. Depois eu tive que me virar e às vezes tinha o Igor também, alguns amigos que falavam mais inglês do que eu, que ajudavam, o Flávio. E foi isso, esses 3 meses. Só que foi assim, aí quando que a gente começou a namorar? A gente não tava namorando, a gente tava o quê? Naquela amizade, se conhecendo. Aí faltava acho que um mês pra ele vir embora, isso. E tava pra acontecer meu aniversário. E eu sempre faço um aniversário grande, assim, uma festa, sabe? Na verdade, eu faço um ano sim, outro não. Aí aquele ano eu ia fazer, que era dos 27 anos. Isso mesmo. Aí eu peguei, tava organizando meu aniversário e tal, e porque ele tava lá, o pessoal também conhecer ele e tal. E aí eu lembro que no dia 28 de julho, um dia antes do meu aniversário, um mês quase antes de ele voltar para os Estados Unidos, a gente saiu pra comer sushi com o Júnior, com o meu primo. A gente sempre saiu com alguém, gente. A gente sempre tinha uma vela entre nós. Aí eu queria levar o meu primo pra comer sushi, porque ele nunca tinha comido a primeira vez. Acho que tem foto aqui também. E aí a gente levou ele, era um dia 28 de julho, um dia antes do meu aniversário. E aí eu lembro que aí ele perguntou assim, aí a gente vai começar a namorar ou não? A gente vai ter um relacionamento sério? Porque eles não falam namorar, né? Relacionamento sério e tal. Aí eu falei assim, eu quero. Ele, eu tô gostando de ti, você não gosta de mim e tal. Aquela conversa meio assim, né? Aí eu, ai meu Deus, se ele vai querer me pedir namoro hoje? Ou se ele vai me pedir amanhã no meu aniversário, né? Eu tava meio assim e tal. E aí ele acabou pedindo nesse dia, em namoro, no dia do sushi. Aí quando a gente voltou pra casa, acabou rolando o nosso primeiro beijo. E aí foi quando rolou o nosso primeiro beijo, foi horrível. Foi estranho, porque fazia muito tempo que eu não beijava. E aí foi estranho. E ele também. Mas aí foi legal. Aí a gente começou a namorar. Aí no outro dia foi a festa do meu aniversário. E aí foi aquele festão, todo mundo lá e tal. Aí teve a hora do parabéns, aí todo mundo pedindo pra gente se beijar. E ele, eu quero te beijar. Então, não. Aí ele beijou assim a minha bochecha. Mesmo porque ninguém sabia que a gente tinha começado a namorar. Porque tal, esse negócio todo de fazer a festa e tal. Então eu não contei pra ninguém, acho que eu contei só pra minha mãe e pro Júnior, né? Que tava lá. Então ninguém meio que sabia que a gente já tava namorando. Então como é que eu ia beijar ele se a gente tava namorando e tal? Então não tinha nem falado, né, pra ninguém, entendeu? Aí ele fez um discurso lá, bonitinho. Foi muito legal, acho que tem foto. Tem foto do meu aniversário também. E aí foi isso, aí a gente continuou. Aí a gente já tava namorando, aí a gente já saía assim como casalzinho e tal. Conversava mais. E aí a gente já sabia o que queria. Eu já estava apaixonada e eu acho que ele também. Ele não ia passar esses 3 meses aqui, né? E aí foi engraçado que a gente foi se aconselhar, né, e tal, com o pastor Davi. Aí a gente teve acho que uns 2 ou 3 aconselhamentos. Antes do namoro, aí depois. Aí eu lembro que faltava assim, uns 3 dias pra ele voltar pros Estados Unidos. E aí o pastor falou assim... Aí depois que a gente terminou de conversar, aí só eu fui conversar com o pastor. Eu falei, e aí, pastor, como é que ele tá? Ele tá gostando aqui? Aí ele falou, não, ele gostou de tudo. Mas pode dizer uma coisa? Ele tá louco pra voltar pra casa, ele não aguenta mais. Gente, eu acho que a cabeça dele tava pra explodir, assim. Era muita informação, era muito choque de cultura. Ele não se sentia bem porque, assim, não é que não se sinta bem, mas você não tá na sua casa, você não tá na sua cidade, você não tem os seus amigos. Eu entendo hoje ele porque às vezes eu quero falar uma coisa, mas nem sempre eu consigo dizer o que eu quero dizer em inglês. Então, às vezes ele falava alguma coisa, mas não era o que ele queria dizer porque ele não sabia falar português direito. Então, às vezes eu sinto isso, que eu quero dizer uma coisa, mas eu acabo falando outra porque me faltam palavras em inglês. Então, ele tentava ir a cada 3 meses, 4 meses que ele podia ir. Então, ele ia aí ele passava 15 dias, uma semana, dependia muito do trabalho dele. E foi assim, nosso namoro foi a longa distância, WhatsApp, ele indo e voltando. E, gente, é uma batalha, porque ele morava em Gainesville. Ele ia sempre pra Tampa, que é umas 2 horas. Aí de Tampa pra Miami, que é mais 4 horas e meia de carro, dirigindo. Aí lá, ele sempre pegava um carro de aluguel, aí deixava no aeroporto, aí de lá pegava voo de 5 horas de Miami pra Manaus.
aí depois fazia isso voltando. Então era umas 20 horas aí de viagem. É bastante chão. Então eu percebi que ele gostava muito de mim. E aí depois que a coisa começou a se tornar séria, aí eu me aconselhava e tal, eu lembro que uma vez o pastor Eli veio aqui nos Estados Unidos, em Gainesville, até na igreja do Caio, aí eu falei, pastor, quero que o senhor faça um favor para mim, pergunta de todo mundo sobre o Caio, pergunta se ele é um bom rapaz, vê lá se ele não é um psicopata, um doido, assassino, sei lá, alguma coisa assim, pergunta de todo mundo, sabe, todo mundo quem é o Caio, se ele é uma boa pessoa, porque se não for, eu já paro por aqui mesmo. Eu lembro que a Rebeca também, e o marido dela vieram pra cá, e eu falei a mesma coisa, Rebeca, pergunta quem é o Caio, vê quem é o Caio, sonda tudo. E aí eu acabei sabendo que ele era uma ótima pessoa, na verdade maravilhosa, todo mundo ama o Caio na igreja dele. E foi assim, foi uma bênção o nosso relacionamento do começo ao fim. Foi difícil por causa a gente teve um pouco desse, né, choque de cultura, logicamente. Ele cresceu num lar totalmente americano. Ele cresceu aqui, eu cresci lá. Por quê? Então, a gente não tem muitas diferenças porque a gente é da mesma religião, a gente tem a mesma base, essa base, sabe, da Bíblia. A gente tem as mesmas coisas, a gente tem as mesmas convicções, a gente quer formar uma família do mesmo jeito, a gente quer criar os nossos filhos do mesmo jeito. E é incrível. Assim, a única barreira mesmo era a distância e a língua, mas isso Deus foi nos ajudando e eu orava muito para que eu pudesse ganhar fluência. E em 2 anos eu vi que o meu inglês passou daqui quase nada para cá, metade, suficiente para me conversar com as pessoas, para me entender com o Caio, pra gente conversar, pra gente ter a nossa vida. E aí passaram-se 2 anos, em 2000, eu sou péssima com data, mas em 2018, eu não lembro o dia que a gente noivou, mas eu vou colocar aqui porque o Caio lembra. Eu nunca lembro, gente, o dia do meu noivado, eu só lembro o dia do que a gente começou a namorar. Então, no dia do meu noivado, ele foi passar uma semana e aí foi de surpresa o meu noivado. A gente já tinha falado, ele já tinha falado bem assim, eu tenho vontade de casar, tenho muita vontade de casar, ter família e tal, você também tem? E aí a gente sempre perguntava, qual é o seu objetivo de vida, né? O que você quer daqui pra frente? Você quer formar uma família? Você quer ter quantos filhos e tal? A gente falava. E aí, quando ele foi lá, e aí ele me sondou, ele falou bem assim, tu quer casar comigo? Eu acho que eu tenho vontade de casar contigo, porque eu te amo muito, essas coisas todas. Aí eu falei, eu quero casar, mas eu preciso terminar primeiro minha faculdade. Aí ele falou, tudo bem, a gente espera e tal. E aí, eu sempre usava um anel que nem esse daqui, aqui. Eu sempre usei um anel aqui, não é esse, tá? Por isso que não entra. Aqui. E aí, nas outras viagens dele, antes, ele via que eu usava um anel aqui. O que ele fez? Ele pegou o anel, tirou a medida e ele voltou para os Estados Unidos. E quando ele voltou em 2018 pra me ver novamente, ele já trouxe o anel feito, ele comprou, né, um anel de diamante e tal, de noivado, comprou e levou. E aí ele falou assim pra mim, uma noite a gente tava lá conversando, e aí ele falou assim, olha, amanhã eu quero ter um date contigo, um date night. Aí, ok, mas é muito especial, tu tem que se arrumar bem bonita, e a gente vai num lugar bem bacana aqui, que me disseram que é um dos lugares mais fancy daqui, mais finos daqui de Manaus. Eu, tá bom. Aí no outro dia eu me arrumei toda lá, encaracolei os cabelos, fiz maquiagem, coloquei um vestido bonitinho. Aí eu gosto daquele vestido, tem gente que não gosta. Um vestido rosa e tal. E aí fomos jantar. E aí ele me levou nesse restaurante que eu esqueci o nome, mas era tipo badalado naquela época, todo mundo queria ir lá, caríssimo. E aí a gente foi nesse restaurante, aí a gente comeu aquela coisa. E aí tinha piano, essas coisas todas e tal, maravilhoso. E aí no final veio o dessert, né? A sobremesa. Aí veio lá um bolo maravilhoso. Eu, gente, é agora que ele vai me pedir casamento. Meu Deus, eu tava nervosa. E aí eu comi o bolo e nada. Nada. Aí eu falei, gente, eu acho que eu me enganei. Eu acho que ele não vai me pedir casamento, não. Eu acho que não. Acho que é impressão minha, mas tudo bem. Estou bem, eu preciso terminar minha faculdade. Meu foco é o quê? Faculdade e trabalho agora, entendeu? É isso que é meu foco.
Aí, beleza. Aí ele falou assim, vamos dar uma volta na Ponta Negra? Ele ama a Ponta Negra. Ele ama sentar lá na areia, ficar olhando lá pra lua. Aí eu falei, vamos sim. Aí eu, poxa, meio brocochona e tal, andando lá pela Ponta Negra. Aí ele falou bem assim, tá, aí ele ficava olhando meio assim, aí eu falei assim, tu tá procurando uma coisa, tá esperando alguma coisa? Aí ele falou, olha, na verdade eu tô, a tua família tá um pouco atrasada. Aí eu, o quê? Ele falou, eu chamei a tua família, mas pensa nada, cala a boca, fala nada. Eu, tá. Aí ele me deu um tablet, aí ele colocou lá pra tocar, eu coloquei lá o fone, aí era ele, um vídeo dele, falando sobre a nossa trajetória, que ele tinha orado por mim antes de me conhecer, que ele falando sobre tudo e tal, super romântico, emocionado, e aquilo não acabava nunca, aquele vídeo eu olhando aqui, ele falava, não olhe pra trás. Aí ele tava fazendo alguma coisa assim com umas velas e tal. Aí quando acabou, aí eu vi minha família assim, né, tipo, filmando, aí botei palma, Priscila, tava o Fabião, o Felipe, a minha mãe e a Priscila, as 4 pessoas mais importantes da minha vida. Aí tava lá, né, aí quando eu me virei, ele se ajoelhou, abriu a caixinha e tava lá o meu anel, que não está aqui, porque está para ajustar. Gente, meu anel ficou grande, mas tudo bem. E tava, aí eu falei, meu Deus, aí ele perguntou, do you marry me? Or something like this. Ou alguma coisa como isso. Aí eu falei, yes. Essa não é a resposta certa, é I do. Hoje eu sei, mas tudo bem. Aí eu, yes, of course, yes. E aí, lógico que eu aceitei, né? Aí eu coloquei lá, tirei umas fotos, vou mostrar pra vocês aqui e tal. E foi assim que foi meu pedido de noivado. E aí, depois disso, passou-se mais um ano de relacionamento e tal, e foi quando eu terminei minha faculdade finalmente, ano passado, final do ano passado, terminei minha faculdade, aí esse ano, em janeiro, colei grau, ou foi em fevereiro? Foi em fevereiro, colei grau em fevereiro, e aí dia 4 de março de 2019, eu vim embora definitivamente pra cá. Aí eu vim um mês antes do meu casamento, porque dia 30 de março foi meu casamento, eu vim dia 4 porque eu precisava organizar todo o casamento. Mas aí, isso é uma outra história. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha história com o Caio. Eu tive que fazer um resumão, contar muito rápido. Espero que vocês tenham gostado. Mas é uma história linda, uma história de amor, de fé, de espera, de muita luta, sim, mas muito amor, muita compreensão, muita paciência do lado dele. Teve que ter paciência comigo para tanto me esperar, quanto esperar que eu melhorasse meu inglês para ter uma conversa que preste. Mas hoje tá maravilhoso. Gente, é maravilhoso casar. Se você não casou, case. Se você não quer casar, tudo bem, é brincadeira, mas é ótimo casar. É maravilhoso. Então, gente do meu canal maravilhoso, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda no canal, deixa o like aqui também, porque quando você deixa o like, é isso que ajuda a divulgar o canal, tá? Quanto mais like, mais gente vai chegar para as pessoas e elas vão saber sobre o vídeo e vão querer olhar, tá bom? Mais vídeos no canal.